7h19, estamos de volta com Hora Geral e a informação não para no Hora Geral. Depois de 8 dias, os petroleiros de todo o país encerraram a greve geral. Porém, os 4.000 trabalhadores da nossa região estenderam a paralisação até o final do dia de ontem, pedindo por mais benefícios para a categoria. Os funcionários do Sindipetro do Litoral Paulista realizaram ontem à noite uma assembleia e também decidiram encerrar a greve. Então, com essa informação, encerra-se a greve dos petroleiros depois da assembleia ocorrida ontem à noite. 7h21, mais informação para você. Será realizado hoje na Pinacoteca Benedito Calixto, em Santos, o evento Santos, o Porto de Leitores. Será um bate-papo com autores da cidade. Hoje a convidada é a doutora Lúcia Teixeira Furlani. No encontro haverá leitura de trechos de obras e uma apresentação musical. A entrada é gratuita. O evento tem início às 7 da noite e a Pinacoteca fica na Avenida Bartolomeu de Gusmão, ali entre o Canal 4 e a Oswaldo Cruz, aquele belo casarão branco. Não tem o que errar. E uma sexta-feira, a gente poder ter assim um evento cultural já é um bom presságio para o final de semana que está chegando. Bom, vamos agora discutir um assunto importantíssimo. Veja. Sete horas e 22 minutos, aqui ao meu lado, Olívia Pérez. Tudo bem, Olívia? Prazer recebê-la. Bom dia, Douglas. Bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo e é um prazer meu. O prazer é meu também. Olívia, a gente fala cientista política. Existe ciência exata na política? Existe. Na verdade, a ciência política faz parte de um grande ramo que chama-se ciências sociais. Então, quem quiser fazer, se especializar em ciência política, faz uma faculdade de ciências sociais. Ótimo. E depois faz um mestrado, a pós-graduação, né? O mestrado ou doutorado em ciência política. Eu fiz mestrado em sociologia e doutorado em ciência política. E também é professora universitária. Sou professora universitária, então tem um ramo de estudo que tenta compreender os fenômenos políticos chamado ciência política. Mas não é raro ter tanta mulher nesse ramo, né? Ou seja, na ciência política. A gente costuma ver mais os homens. É natural o que eu falei ou não? A gente costuma ver mais os homens atuando na política. Agora, dentre os estudiosos e estudiosas, tem muitas mulheres cursando pós-graduação em ciência política. Aqui na nossa região, a gente não tem pós-graduação em ciência política e nem graduação em ciências sociais. Eu me formei na USP, então, a USP, assim como universidades públicas, costumam ter cursos voltados para a área das ciências humanas, que não são cursos que dão tantos alunos. Sim. E por isso as privadas muitas vezes não têm. Agora, Olívia, a gente sempre tem um aspecto de que a população não se interessa na política. Nós tivemos um número significativo de votos nulos e abstenções na última eleição, por exemplo, na cidade de Santos. E eu, pelo menos, entendo que só através da política a gente consegue mudar ou melhorar a realidade do município. Seja num clube, seja numa reunião condominial, seja na escola. E eu vejo assim as pessoas tentando se afastar. E a maioria fala assim, não vai mudar nada com a política. Como que a cientista política conseguiria explicar ao telespectador que essa equação está errada? Acho que você falou muito bem, a política está presente no nosso cotidiano. Política tem a ver com relações de poder. Então, a gente faz política na reunião de condomínio, na associação, no clube, então ela está presente. Eu acho que as pessoas tendem, em geral, a jogar a responsabilidade para fora, né? Então, não dá certo porque o político em quem eu votei não está fazendo o que eu gostaria. Mas a gente tem que chamar a responsabilidade para nós mesmos, né? Então, o político que não faz o que você gostaria foi o político que você votou, que você escolheu que não fizesse aquilo. Quando a gente traz a responsabilidade para a gente mesmo, a gente consegue ver a importância da nossa votação, dos nossos atos, e aí você com certeza muda uma sociedade. E as pessoas, eu sinto que elas não sabem, não entendem ainda o prejuízo quando ela vota de uma forma errada ou quando ela vota em alguém que na família dela falou que vai votar, então eu não tenho ninguém, então eu voto nele mesmo. Ou seja, é um prejuízo que vale por 4 anos. É um prejuízo, na verdade, isso tudo tem a ver com o nosso sistema educacional, que não prioriza a área das ciências humanas, que só recentemente incluiu a sociologia no currículo especial do ensino médio. Então, você tem uma educação deficiente em temas centrais que o cidadão, como cidadão, deveria entender.
A política e as relações clientelistas, a troca de favores que a gente está acostumado a fazer, sem dúvida é danoso, e não entender disso é muito danoso, assim como não entender de direito, de economia, de outros assuntos básicos necessários à vida em sociedade. A gente entende pouco, a gente tem um sistema educacional que contribui para que a gente entenda cada vez menos. Esse é um aspecto polêmico e os telespectadores podem fazer perguntas no 3041-6777. Será, não é fácil e não é correto nós julgarmos, mas a gente pode pensar, por que não existe um plano de educação, um PAC da educação, já que se fala tanto em PAC, para que a gente possa mobilizar todos os estados da nação? Porque parece que no Brasil é assim, quanto pior, melhor. Não dá educação, não leva informação, que assim é mais fácil a gente ter a população através do clientelismo, como a professora comentou, através de dando uma cesta básica, dando uma bolsa, então está muito bom. Como modificar? De quem deveria ter essa iniciativa? De nós mesmos. Na verdade, como você bem falou, quanto menos uma população sabe, quanto menos ela estuda, melhor para que quem está no poder se mantenha no poder e não há renovação. E é o que a gente observa na política do Brasil há muitos anos, né? As mesmas famílias, as mesmas pessoas estão sempre em cargos de poder. Tem um Plano Nacional de Educação que propõe a destinação, se não me engano, de 20% de verbas para a educação, está tramitando lá no Congresso Nacional. Cabe a nós mesmos cobrarmos nossos representantes para que seja aprovado um Plano Nacional de Educação, que sem dúvida haja mais investimentos. Porque a gente tem vários problemas na educação no Brasil. Um deles é a falta de investimento. As escolas públicas, em geral, elas não selecionam os melhores profissionais. Os profissionais que são selecionados não são bem preparados, não são bem treinados. Você tem um problema grave na educação brasileira e se você não corrige isso, as pessoas que estão no poder vão continuar se mantendo no poder. Para quem está nos acompanhando, como eu posso fiscalizar, provocar e cobrar o meu deputado estadual ou o meu deputado federal? A gente tem vários mecanismos de controle sobre quem a gente elegeu. O principal mecanismo é a próxima eleição. Então, você observa o que o político fez durante o mandato dele, você reelege ou não reelege, ou elege alguém indicado por ele, é um mecanismo de controle. A gente tende a um distanciamento em relação aos nossos governantes. A gente poderia cobrar por meio de e-mails, que ele fizesse tal coisa, que ele reivindicasse direitos, mas essa cobrança não pode se tornar favores pessoais. Ligar para ele para pedir o gás, ou para pedir mais dinheiro para a minha associação, ou um emprego. É isso que eu estava falando das relações clientelistas, que são muito presentes no Brasil. As pessoas acham comum ter uma relação com um político que é pedir alguma coisa, um favor pessoal, como se fosse um cliente, um toma lá, dá cá. Não é isso, a gente tem que lutar para que ele faça por todos, para que ele concretize direitos que já estão nas nossas legislações. Esse clientelismo é um hábito que eu tenho observado, ele já perdeu força. Não no ritmo que nós gostaríamos, nós quanto sociedade, mas ele já é significativo. Eu me lembro de épocas que muitos políticos faziam uma carta de indicação para que determinadas pessoas fossem numa empresa e apresentassem essa carta de um determinado político para conseguir um emprego. Como muitas vezes também, nós temos um exemplo triste aqui do lado, que é a cidade de Cubatão, que praticamente os bairros cota, eles se proliferaram depois da construção da Anchieta e porque em várias campanhas eleitorais os políticos patrocinavam a invasão dessas moradias. Por exemplo, no Guarujá não é diferente. Ou seja, tudo isso que acabou prejudicando a nossa região. Será que a população já teve a consciência, já tem a conscientização correta para enfrentar o pleito de 2014, falando de região metropolitana? Não. A população, ela acha que é normal essas relações clientelistas. Eu dou aula de ciência política para os alunos e quando eu falo que isso é errado você pedir um favor, que é errado pedir dinheiro, gás, emprego, eles ficam muito chocados, porque eles aprenderam que isso é o certo. É a lei de Gerson. E isso está culturalmente enraizado na nossa forma de entender política. Então, os autores mais antigos no Brasil já falavam que um dos grandes problemas é o coronelismo, o clientelismo, e isso continua. Eu observo que a gente tem 3 formas centrais de clientelismo hoje em dia, até falando em Baixada Santista. Uma é a troca de cargos, né? Eu te apoio a sua eleição e você me dá um cargo depois. Outra é a troca de dinheiro, né? Eu te apoio e você dá dinheiro para a minha associação, o que já foi pior, porque antigamente dizem que pediam dinheiro para o político, né? A pessoa ia lá e pedia dinheiro. Hoje a gente pede dinheiro para a associação, mas é sempre uma troca de verbas, como se eu fosse seu cliente, um toma lá, dá cá. E ainda tem uma outra forma de clientelismo que é pedir favores pessoais. Então, você arruma um gás para mim,
paga minha conta e eu dou voto para você. Isso é uma troca, na verdade as pessoas estão vendendo voto numa esfera mais sutil, mas é uma venda de votos. A gente tem que cobrar para que o político, para que ele faça para todos, para que ele garanta direitos. O aspecto abordado pela cientista política a Olívia Pérez é um aspecto importantíssimo. Nós temos no estado, vamos falar do estado de São Paulo para chegar aqui na nossa região metropolitana. Eu vejo regiões tão avançadas metropolitanas, como a de Campinas, como o próprio o ABC, São Caetano do Sul, por exemplo, e não vejo um crescimento na nossa região metropolitana. Agora, muitas obras estão pipocando, acredito até pelo período pré-eleitoral. Como que a população pode cobrar mais ações dos governos estadual e federal? Porque nós temos aqui o maior porto da América Latina, foi estampado antes nos jornais que daqui a alguns meses o Guarujá pode ter o aeroporto civil metropolitano. Ontem também o vice-prefeito de Itaém entrou aqui na hora geral, nos dando informação que vai ser aberta uma licitação para que tenha o aeroporto de Itaém. Ou seja, temos o VLT, temos o túnel da Zona Leste, Zona Noroeste, temos a nova entrada da cidade. Ou seja, eu vejo que só num ano pré-eleitoral, não quero estar errado, quero ouvir a cientista político, é que esses projetos acabam ocupando as manchetes dos jornais e depois dá aquela mornada. É real ou eu estou sendo muito pessimista? Não, com certeza em período eleitoral, e aí a Dilma tem um interesse enorme de reeleição, um interesse enorme na Baixada Santista, os projetos começam a aparecer. O que a gente quer é que esses projetos sejam concretizados. Mas acho que a Baixada Santista ela vive um momento único, que é o fato da esfera federal ela estar preocupada com Santos e com a Baixada Santista por causa do porto e das constantes aí aparições nossas da Baixada Santista nos jornais, referente à falta de mobilidade urbana, Sim. aos congestionamentos, e por causa também do pré-sal, né, das bacias de gás e petróleo. Então tem um olhar muito especial do governo federal e estadual para a Baixada Santista e a gente tem que aproveitar esse momento para que essas obras sejam concretizadas. Eu acho que a gente está num momento diferente, que é o fato dos prefeitos estarem brigando menos entre si, já que fazem parte de partidos políticos diferentes, e estarem unidos aí em prol dessas grandes obras. Obras essas que já deveriam ter sido feitas na Baixada Santista. Concordo. Há muito tempo. A gente tem um problema dos nossos políticos que é pensar a curto prazo, né? Daqui a 4 anos, o que eu vou fazer? O certo é ele pensar daqui a 100 anos, como a Baixada Santista vai estar daqui a 100 anos e fazer essas obras por causa disso. Mas, sem dúvida, para a gente cobrar melhor dos nossos representantes, a gente tem que começar a entender e gostar um pouco mais de política. Analisar o currículo do candidato, quando ele foi eleito, Sim. não só essa troca de favores. Uma outra preocupação que eu tenho enquanto cidadão, que nasci em Santos, moro em Santos, conheço muito bem essa região, tenho familiares em Vicente de Carvalho, em São Vicente, em Itaém, é que eu não vejo uma preocupação, e aí eu queria saber da cientista política, Olívia, de quem deveria ser promovido esses cursos de qualificação profissional. Porque a gente vê o crescimento da região, mas a gente não vê mão de obra especializada para que esses cargos, essas vagas, possam ser ocupadas pela maioria da população aqui da nossa região metropolitana. E ainda ouço, tristemente, pessoas que encontram como alternativa a imigrantes. A gente tem um grave problema de mão de obra especializada no Brasil e provavelmente com a instalação da Petrobras aqui a gente vai ter que importar mão de obra especializada. A gente não tem uma preocupação central na Baixada Santista em geral com a educação. Acho que tem graves problemas, especial em Santos, um deles é a educação, o outro é a saúde e a segurança. E é pela educação que a gente transforma. A gente já tem pesquisas que dizem que quanto mais anos de estudo uma pessoa tiver, maior vai ser o salário dela, a renda dela, e quanto mais anos de estudo ela tiver, maior vai ser a consciência dela sobre a importância da política. Então, sempre interessa os governantes não valorizarem a política nem a educação no nosso Brasil. Não é à toa que a Copa do Mundo vai ser em ano de eleição. Copa do Mundo e Olimpíadas em ano de eleição é uma coisa proposital, exatamente para as pessoas pensem pouco a respeito de política. E o fato da cidade de Santos ter aí várias universidades, nós temos a Unisanta, temos a Unip, temos a Unaerp, temos a Unisantos, temos a Fundação Lusíada, temos a Unimes, essas é que passam aqui pela minha cabeça e tantas outras. Isso não é bom para a região? Ou uma boa parte desses formandos, né, eles acabam buscando empregos em outros estados, melhor, em outros municípios, deixando a nossa Baixada Santista? É verdade. Além de todas essas universidades particulares que você citou, a gente tem a Unifesp aí na área de ciências biológicas, tem a Unesp em São Vicente, também na área de biologia. A gente tem já
tem cursos funcionando da USP aqui na Baixada Santista. Então, o meio universitário está se desenvolvendo muito na Baixada Santista. E quando eu falo que o problema é a educação lá atrás. Vem desde as creches, do ensino fundamental, o ensino médio. Mas em universidade a gente está bem servido e poderá ficar melhor quando vir mais cursos da USP para cá. Mas o problema é depois, né, que faz a universidade, aonde esse formando vai se inserir no mercado de trabalho. Santos tem muito a crescer e uma das grandes preocupações do crescimento da Baixada Santista é aliar crescimento com sustentabilidade, respeito ao meio ambiente e bem-estar dos cidadãos que aqui moram. Esse aspecto é fundamental e a gente vê eu faço aqui uma outra análise. O último censo de 2010 mostrou um êxodo de pessoas de Santos para cidades no entorno, como São Vicente, Guarujá, Praia Grande, pelo alto custo de vida aqui na cidade de Santos. Isso também acarretou, ou melhor, uma diminuição ou o não aumento da população da cidade de Santos. A única alternativa seria o crescimento do litoral sul, sendo que a cidade de Santos não tem mais por onde se expandir? Bom, Santos realmente ela expulsa as pessoas de mais baixa renda, seja porque a cidade é muito cara, a gente não tem espaço para construção de imóveis, então, sem dúvida, você tem outros espaços aí que poderia ocupar, que poderia relocar com qualidade de vida essas pessoas. Mas é um grande desafio da Baixada Santista, é esse. Com o adensamento aí territorial, é fazer com que essas pessoas tenham lugar para morar e com qualidade de vida, que já é uma preocupação de alguns prefeitos. Olívia, como é que você vê a atuação da Agência Metropolitana, que é comandada pelo Marcelo Bueno, e pelo CONDESB, que é o conselho que agrega os 9 prefeitos, comandado pela prefeita Ana Preto, de Peruíbe? Você acha que esses órgãos, eles existem, eles são de fato preocupados com a região metropolitana? Acho que a ideia de criar um órgão que se preocupe com a metropolização da Baixada, né, de uma macro-região, é muito importante, porque aqui a gente tem várias cidades, uma do lado das outras, mas as cidades não se conversam. Além de ter um trânsito enorme de uma para outra, não tem uma interligação entre as cidades. Então, você criar uma agência, ter uma secretaria, como tem no governo do estado, preocupado com a interligação e com ver a Baixada Santista como uma metrópole, como uma região, é muito interessante. Mas eu acho que essas grandes obras que estão propondo de sair em Santos, como a ligação Santos-Guarujá, o VLT, a ligação entre Santos e São Vicente, através do Morro, acho que tem muito mais a ver com o empreendedorismo de prefeitos que foram eleitos agora e menos com a atuação da Agência Metropolitana e do CONDESB. Mas o fato deles se reunirem, irem para prefeito, irem para a presidência, pedirem, pleitearem verba juntos, é um grande avanço na nossa região. Você não vai ter um crescimento daqui se você não considerar isso uma grande região. Porque enquanto um constrói o hospital e o outro não, quem está naquela população vem para cá. Enquanto não se constrói uma alternativa de mobilidade, você tem um sério problema de quem mora de um lado e vem para o outro. Então, pensar a região metropolitana e ter agências, ter órgãos públicos preocupados com isso é fundamental. Mas a gente espera mais deles. Bom, é gostoso conversar com a cientista política Olívia sobre temas importantes da nossa região. Fora o seguinte, um rápido intervalo, eu volto já com Hora Geral e tem perguntas no 3041-6777, até porque tudo que estamos discutindo é de uma região onde você vive e é importante ter o conhecimento dela. Eu volto já.